Eu fecho os olhos e mergulho dentro de mim. A cada respiração, uma imagem surge com mais força. Primeiro, ela parece distante, como um sonho, mas pouco a pouco começa a ganhar forma, cor e vida. E quando menos espero, aquilo que só existia na minha mente se torna tão real que posso sentir, tocar, segurar com as minhas próprias mãos. Esse é o poder de visualizar. Transformar pensamentos invisíveis em experiências palpáveis. Hoje, quero te mostrar que nada está fora do seu alcance. Tudo o que você deseja já existe. E começa no instante em que você se permite ver dentro de si. Porque quando você vê na sua mente, inevitavelmente, segura em suas mãos. Eu percebo que tudo o que já vivi começou primeiro como uma imagem dentro da minha mente. Antes de segurar qualquer conquista, antes de experimentar qualquer mudança, eu precisei visualizar. Foi nesse espaço interno que o impossível deixou de ser um limite e passou a ser uma possibilidade real. Quando compreendi isso, percebi que a mente não é apenas um lugar de pensamentos, mas o verdadeiro campo de criação onde tudo nasce. Muitas vezes, nós acreditamos que precisamos ver para crer, mas eu aprendi que é exatamente o contrário. É preciso crer para ver. A visualização é esse ato de fé silenciosa, quando você decide enxergar algo que ainda não existe no mundo material. E ao sustentar essa imagem com emoção verdadeira, o universo começa a reorganizar cada detalhe para que o invisível se torne palpável. No início, eu achava que visualizar era apenas sonhar acordado, mas descobri que é muito mais profundo. É colocar energia em cada detalhe do que você deseja viver, sentir como se já fosse real, deixar o corpo acreditar naquilo que os olhos ainda não veem. Esse processo é tão poderoso que o cérebro não distingue imaginação de realidade. Para ele, tudo o que você sente já está acontecendo. E foi assim que percebi que cada visualização é um ensaio da minha vida futura. Quando repito a cena interna vezes suficientes, meu corpo começa a se acostumar com a sensação. As células recebem uma nova instrução. Os hormônios se ajustam. A mente aceita que aquele futuro já é possível. De repente, o que antes parecia distante começa a se aproximar com naturalidade. Eu entendi que a mente é como um campo fértil, e cada visualização é uma semente plantada. Se regada com constância, ela inevitavelmente germina. Não importa o tempo que leve, não importa o tamanho do sonho. O que você sustenta internamente cria raízes invisíveis que cedo ou tarde rompem a terra da realidade. É uma lei tão natural quanto a gravidade. Quando você entende isso, percebe que não precisa forçar nada. A sua função não é empurrar o futuro, mas visualizá-lo com tanta clareza e emoção que ele venha até você. É como se o universo estivesse apenas esperando a sua mente se alinhar com o desejo. E quando esse alinhamento acontece, tudo começa a conspirar a favor. A beleza dessa prática é que ela é simples, mas transformadora. Fechar os olhos, respirar fundo e se permitir imaginar já é suficiente para acender a chama da criação. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Você começa a viver em estado de gratidão antecipada, como se o milagre já tivesse acontecido, e essa gratidão abre portas que antes estavam fechadas. Eu mesmo já segurei em minhas mãos coisas que um dia visualizei em silêncio. Lembro-me de momentos em que parecia improvável, em que a lógica dizia que não havia caminho. Mas dentro de mim eu já via, já sentia, já acreditava. E quando finalmente aconteceu, a sensação foi de reconhecimento, não de surpresa, porque eu já havia vivido aquilo inúmeras vezes na minha mente. Por isso digo com toda a certeza, tudo começa dentro. Veja na sua mente, sustente a imagem, sinta com verdade, e o universo fará o resto. Quando você menos esperar, aquilo que parecia impossível estará diante de você, tão real que poderá tocar. Esse é o segredo. Visualizar é o primeiro passo para materializar. Eu comecei a perceber que a mente é como um espelho, refletindo constantemente a energia que eu sustento dentro de mim. Se nela existem apenas imagens de medo, dúvida ou escassez, então é isso que encontro do lado de fora. Mas quando decido conscientemente criar novas imagens, cheias de confiança,
abundância e gratidão, o reflexo muda. É como trocar a lente pela qual vejo o mundo e, de repente, tudo se torna mais claro, mais possível, mais real. Ao longo desse processo, compreendi que a visualização não é apenas um exercício mental, mas uma experiência emocional completa. Não basta ver a cena dentro da minha cabeça. Eu preciso senti-la em cada célula do meu corpo. Quando faço isso, quando permito que meu coração bata como se já estivesse vivendo essa realidade, a transformação começa. O universo não responde às palavras, mas à frequência do sentimento que vibro. O mais impressionante é perceber como o corpo reage a essas imagens internas. Ele não sabe distinguir se algo está acontecendo no presente ou apenas sendo imaginado. Ao visualizar com intensidade, neurotransmissores são liberados, hormônios se ajustam e meu sistema inteiro começa a se alinhar com a nova versão que estou criando. É como ensaiar uma peça antes da estreia. Cada repetição fortalece a certeza de que estou pronto para viver aquilo. Eu passei a encarar cada visualização como um ensaio da minha vida futura. Quando imagino uma situação de vitória, de plenitude ou de abundância, meu corpo já aprende como se sentir nesse estado. E quando esse momento finalmente chega no mundo físico, eu não me sinto surpreso, mas sim familiarizado. É como se eu já tivesse estado lá muitas vezes antes, porque realmente estive, dentro de mim. Essa sensação me mostra que nada é impossível quando já foi vivido internamente. E foi assim que compreendi o verdadeiro poder de sustentar imagens elevadas na mente. Elas não são apenas devaneios, são instruções enviadas ao campo invisível que conecta todas as coisas. Cada pensamento repetido com emoção verdadeira é uma mensagem clara ao universo, e o universo sempre responde. Pode ser com sinais sutis, encontros inesperados ou mudanças repentinas, mas a resposta sempre chega, porque a energia nunca falha. Por isso, cada vez que fecho os olhos e visualizo, não estou apenas brincando com a imaginação, estou cultivando um futuro real. Estou alinhando minha mente e meu coração com a vida que desejo experimentar. E quanto mais faço isso, mais natural se torna acreditar. A dúvida perde força, e a fé se expande. De repente, acreditar não é mais um esforço, mas um estado de ser. E esse estado abre as portas da manifestação. Eu aprendi que a chave não está em pedir insistentemente, mas em agradecer antecipadamente. Quando visualizo e sinto gratidão como se já tivesse recebido, entro em harmonia com o fluxo do universo. Essa gratidão cria um campo magnético ao meu redor, atraindo situações que ressoam com ela. É nesse ponto que percebo a verdade profunda. Aquilo que vejo na minha mente com clareza e emoção, inevitavelmente, cedo ou tarde, eu seguro em minhas mãos. Eu compreendi que a visualização é uma linguagem silenciosa que o universo entende perfeitamente. Não são as palavras que criam a realidade, mas a imagem carregada de emoção que sustento dentro de mim. Quando consigo ver algo na minha mente com clareza, acompanhado de sentimentos intensos de gratidão, alegria ou amor, essa visão se torna um ímã poderoso. É como se estivesse dizendo ao campo quântico: é isso que eu escolho experimentar. Durante muito tempo eu vivi preso à ideia de que precisava lutar, me esforçar sem parar, fazer tudo acontecer apenas com as minhas mãos. Mas descobri que a criação não acontece dessa forma. O esforço físico só vem depois que a mente já se alinhou. Primeiro eu vejo, primeiro eu sinto, primeiro eu acredito. Só então a ação se torna inspirada, leve e natural. Visualizar é preparar o terreno invisível antes de plantar a semente no mundo visível. A cada vez que fecho os olhos, percebo que minha imaginação não é apenas um passatempo, mas o mapa da minha vida futura. E esse mapa não é fixo. Ele responde àquilo que decido sustentar. Se escolho pensamentos elevados, o mapa aponta para novos caminhos. Se escolho emoções de amor, surgem estradas que me levam a encontros e experiências inesperadas. Eu me torno o arquiteto da minha própria realidade, ao escolher as imagens que cultivo. Foi nesse processo que percebi que tudo aquilo que já materializei na minha vida antes eu vi inúmeras vezes dentro de mim. Não foi coincidência, foi preparação.
A mente ensaiou, o corpo sentiu, e o universo respondeu. É como quando um músico pratica uma melodia até que ela se torne parte de quem ele é. No momento em que a oportunidade surge, não há esforço, apenas expressão natural do que já foi treinado. Assim é com a visualização. Eu aprendi que quanto mais detalhada é a imagem interna, mais poderosa ela se torna. Se consigo imaginar não apenas a cena, mas os sons, os cheiros, as texturas, meu cérebro ativa as mesmas áreas como se aquilo estivesse acontecendo de fato. Essa experiência sensorial interna envia sinais fortes ao campo de energia, e cedo ou tarde, a realidade física se organiza para refletir essa vibração. É inevitável, porque a energia sempre busca coerência. O mais inspirador é que não preciso de nada externo para praticar isso. A visualização está sempre disponível, em qualquer lugar, a qualquer momento. Basta fechar os olhos e escolher ver algo diferente. Posso estar sentado em silêncio, caminhando ou até mesmo deitado, e ainda assim criar mundos inteiros dentro de mim. Cada prática fortalece a habilidade de acreditar, e acreditar é a chave para transformar o invisível em visível. E então percebo que visualizar não é apenas sobre conquistar algo no futuro, mas sobre mudar a forma como vivo o presente. Quando me vejo já realizado, já pleno, já em abundância, meu estado interno se eleva. E nesse estado elevado, atraio naturalmente experiências que combinam com ele. É nesse ponto que entendo, mais uma vez, que aquilo que vejo na minha mente, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, se torna aquilo que seguro em minhas mãos. Eu percebo que a maior parte das pessoas desiste da visualização porque acreditam que não está acontecendo nada. Fecham os olhos por alguns minutos, criam a imagem, e ao abrir, não vem diferença no mundo externo. Mas o segredo está em entender que a transformação começa no invisível, como a semente plantada na terra. Você não vê o movimento, mas isso não significa que não esteja acontecendo. É preciso confiar que o invisível está trabalhando a seu favor. No início, eu também duvidava. Achava que estava apenas fantasiando, que nada mudaria de verdade. Mas cada vez que voltava à prática, sentia algo diferente dentro de mim. Uma paz, uma certeza, uma vibração que não dependia das circunstâncias externas. Foi quando compreendi que o objetivo não era ver mudança imediata, mas me alinhar internamente até que a mudança se tornasse inevitável. A mente adora resultados rápidos, mas a alma entende os processos. Quando aprendi a me entregar sem ansiedade, percebi que o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Eu comecei a desfrutar de cada prática, não como uma obrigação, mas como um momento sagrado em que me conectava com o que havia de mais profundo em mim. Essa mudança de perspectiva fez toda a diferença. E é nesse ponto que a visualização se torna mágica. Porque, ao invés de esperar ansiosamente pelo futuro, eu começo a viver agora as emoções de quem já conquistou. Eu sorrio como se já tivesse alcançado. Respiro como se já estivesse lá. Caminho como se já fosse real. E essa coerência entre o que sinto e o que vejo dentro de mim envia a mensagem mais clara possível ao universo. O corpo responde a esse estado com harmonia. Hormônios de bem-estar circulam. Minha mente se acalma. Minha energia se expande. Aos poucos, começo a atrair pessoas, oportunidades e situações que refletem exatamente aquilo que cultivo dentro de mim. A visualização não é apenas sobre o que quero alcançar, mas sobre quem escolho ser agora. E essa escolha presente é que abre caminho para a transformação. Cada prática se torna uma afirmação silenciosa. Eu já sou. Eu já tenho. Eu já vivo. Quando repito isso em imagens e emoções, a dúvida enfraquece e a fé cresce. E com fé, tudo se reorganiza. O impossível deixa de existir, porque dentro de mim eu já experimentei essa realidade. E se já a vivi internamente, nada pode me impedir de vivê-la externamente. Assim, cada vez que visualizo, lembro a mim mesmo que não estou apenas imaginando, estou criando. Não estou sonhando, estou construindo. Não estou esperando, estou chamando para mim aquilo que desejo. E mais uma vez a certeza se reforça. O que vejo na minha mente é apenas o prelúdio do que em breve estarei segurando em minhas mãos.
Eu compreendi que a visualização é um ato de liberdade, porque quando fecho os olhos, não há limitações externas que possam me impedir. Não importa a minha situação atual. Não importa as circunstâncias ao redor. Dentro de mim, eu sou livre para criar qualquer realidade. Essa liberdade interior é a prova de que sempre tive o poder de escolher quem quero ser e o que quero viver, mesmo antes de o mundo externo confirmar. No começo, era difícil acreditar. Minha mente questionava: e se nada disso for real? E se você estiver apenas enganando a si mesmo? Mas então eu percebi que, ao visualizar, eu já me sentia diferente. Meu coração batia mais forte, minha energia se expandia, minha confiança crescia, e essa mudança interior era tão real que já valia a pena. Foi então que entendi: se dentro de mim já existe transformação, o lado de fora inevitavelmente terá que se ajustar. A prática diária me ensinou que não preciso esperar provas imediatas para confiar. Eu posso escolher acreditar agora. Posso escolher vibrar agora. Posso escolher ser agora. E essa escolha muda completamente a forma como vivo cada momento. Em vez de ansiedade, eu sinto gratidão antecipada. Em vez de carência, eu sinto plenitude. Em vez de dúvida, eu sinto certeza. E é essa vibração que cria a ponte entre minha mente e minhas mãos. O mais poderoso é notar como o mundo começa a responder. Pequenos sinais surgem. Uma conversa inesperada. Uma oportunidade que aparece do nada. Uma ideia que traz clareza. Esses sinais me mostram que o universo está vivo, que está ouvindo cada imagem que cultivo dentro de mim. E quanto mais atento estou, mais percebo que nada é acaso. Cada detalhe é uma resposta à minha vibração. Com o tempo, percebi que a visualização não é apenas uma técnica, mas um estilo de vida. Não se trata de fechar os olhos de vez em quando, mas de aprender a enxergar com a mente e o coração em todos os momentos. Eu aprendi a caminhar, já me sentindo realizado, a falar já me sentindo pleno, a viver como se cada sonho já fosse realidade. Essa coerência cria uma força magnética que atrai tudo o que desejo, e então entendo que a visualização é a semente, mas a emoção é a água que a faz florescer. Quanto mais sinto, mais real se torna. Quanto mais acredito, mais rápido se manifesta. Não é sobre esperar o futuro acontecer, é sobre trazer o futuro para o presente, agora. Porque quando sinto como se já tivesse recebido, não há distância entre imaginar e viver. Assim, cada vez que visualizo, me conecto a uma verdade profunda. Eu não sou limitado pelas aparências do presente. Eu sou guiado pela visão que sustento dentro de mim. E aquilo que vejo com clareza e emoção, mais cedo ou mais tarde, sempre encontro em minhas mãos. A visualização me lembra que eu sou o Criador, e que o poder de transformar minha vida já estava em mim desde o início. Eu comecei a compreender que a visualização não é apenas um exercício individual, mas uma forma de comunicação com o universo. Cada imagem que sustento em minha mente é como uma mensagem enviada ao campo invisível que conecta todas as coisas. E esse campo responde não ao que eu digo, mas ao que eu vibro. Quando visualizo com clareza, acompanhado de emoção genuína, estou falando a língua da criação, e a resposta sempre vem. Muitas vezes, acreditamos que precisamos pedir com palavras, como se estivéssemos suplicando por algo fora de nós. Mas eu percebi que a verdadeira criação acontece quando não há separação entre o que desejo e o que sou. Quando fecho os olhos e sinto a cena como real, eu me torno essa realidade. Eu já vibro na frequência do que quero viver, e o universo, como um espelho fiel, apenas reflete o que já existe dentro de mim. Foi nesse ponto que compreendi a importância da consistência. Não basta visualizar uma vez e esperar milagres imediatos. Assim como uma planta não cresce em um único dia, minha nova realidade precisa ser cultivada. Cada prática é como regar a semente. Cada emoção repetida é como dar luz a esse crescimento invisível. Com o tempo, a imagem interna cria raízes tão profundas que nada pode impedir sua manifestação. E quanto mais eu pratico, mais natural se torna. No início, parecia um esforço consciente. Fechar os olhos, imaginar, sentir. Mas aos poucos, isso se transformou em um hábito espontâneo.
Sem perceber, já começo a ver possibilidades diferentes, já sinto gratidão antes mesmo de acontecer, já enxergo soluções em lugares onde antes só via problemas. A visualização molda minha percepção, e minha percepção molda minha vida. O mais incrível é notar como as pessoas e situações começam a mudar ao meu redor. Não porque elas tenham mudado por conta própria, mas porque eu mudei a forma de enxergá-las. Quando cultivo imagens internas de harmonia, começo a atrair relacionamentos mais equilibrados. Quando cultivo imagens de prosperidade, surgem oportunidades inesperadas. É como se o universo estivesse sempre esperando minha decisão para reorganizar a cena externa. Essa constatação me dá uma sensação profunda de responsabilidade e poder. Eu não sou mais vítima das circunstâncias, não estou à mercê do acaso. Eu sou parte ativa desse processo criativo. E cada visualização é uma escolha consciente de qual realidade quero experimentar. Isso me liberta do medo e me coloca no centro da minha própria jornada. No fim, eu percebo que visualizar não é sobre controlar o mundo, mas sobre alinhar-me com a versão mais elevada de mim mesmo. Quando vejo algo na minha mente e sinto como se já fosse real, estou me tornando essa realidade agora. E cedo ou tarde, essa versão se manifesta no físico, porque já nasceu dentro de mim. E assim, mais uma vez, eu confirmo. Aquilo que vejo na minha mente, sempre encontro em minhas mãos. Eu compreendi que a visualização é uma prática de entrega, não de controle. Muitas vezes tentei imaginar cada detalhe do caminho, como se precisasse prever tudo para me sentir seguro. Mas percebi que o universo não precisa de instruções tão rígidas. Ele só precisa que eu defina claramente o estado que desejo viver. Quando vejo na minha mente e sinto em meu coração, o como deixa de ser problema meu. O campo inteligente encontra o caminho mais perfeito. Essa descoberta trouxe uma leveza enorme. Antes, eu vivia ansioso, tentando controlar cada passo, com medo de que algo saísse errado. Hoje, quando visualizo, apenas me concentro em sentir a cena realizada. Eu entrego o resultado ao universo com confiança. Essa confiança abre espaço para que a energia flua sem bloqueios. E, curiosamente, é nesse estado de rendição que os milagres acontecem com mais rapidez. Compreendi também que a visualização me ensina a viver além das limitações do tempo. Não importa se algo ainda não aconteceu fisicamente. Quando fecho os olhos e vivo essa experiência internamente, o tempo deixa de existir. O futuro deixa de estar distante. Eu já estou lá, vivendo agora a sensação de ter conquistado. Essa percepção dissolve a ansiedade e me coloca em paz com o presente. Percebo que essa prática não é apenas sobre atrair coisas, mas sobre transformar quem eu sou. Quanto mais visualizo, mais me torno alguém capaz de sustentar aquela realidade. Se vejo abundância, começo a agir como alguém abundante. Se vejo amor, começo a me relacionar com mais amor. Se vejo saúde, começo a cuidar de mim com mais consciência. A visualização desperta a versão de mim que já está pronta para viver o que desejo. E então percebo que não estou apenas criando o futuro, estou lembrando quem sempre fui. A mente, quando treinada, me reconecta a essa verdade esquecida, que eu sou criador, que eu sou energia, que eu sou capaz de manifestar. Esse despertar me dá coragem para sonhar ainda mais alto, porque sei que não existe limite real, apenas aqueles que aceitei acreditar. Cada vez que pratico, sinto que o universo me responde em pequenas sincronicidades. Um encontro inesperado, uma ideia no momento certo, uma oportunidade que surge do nada. Esses sinais me mostram que estou alinhado, que minha vibração está atraindo exatamente o que sustento dentro de mim. E esse feedback aumenta ainda mais a fé no processo. No fim, entendo que visualizar é viver duas vezes. Primeiro na mente e depois no mundo físico. É ensaiar a vida que quero até que ela se torne inevitável. É transformar a imaginação em memória antecipada. E quando seguro em minhas mãos aquilo que já vi tantas vezes dentro de mim, sinto apenas uma coisa: gratidão por ter confiado no invisível. Eu compreendi que a visualização não é apenas um exercício para alcançar algo, mas uma forma de viver em constante alinhamento com o que é mais verdadeiro em mim. Cada vez que fecho os olhos e crio uma imagem interna, eu escolho qual realidade quero fortalecer. Essa escolha
repetida com amor e consciência, se transforma em uma nova identidade. Eu deixo de ser alguém que espera e me torno alguém que já vive o que deseja. A cada prática, sinto que meu coração se expande. Ele começa a bater em harmonia com a vida que estou criando, e essa vibração percorre todo o meu corpo. Já não é apenas a mente imaginando, é o corpo inteiro, acreditando. E quando corpo e mente entram em coerência, a energia que emano é tão clara que o universo não tem outra opção senão responder. Essa é a linguagem silenciosa da criação. Descobri que não importa o tamanho do sonho, nem a dificuldade aparente. Tudo pode ser transformado quando primeiro é aceito dentro de mim. Visualizar não é negar a realidade atual, mas escolher algo maior para além dela. É como olhar para além do horizonte e decidir que o impossível também pode ser meu. Essa decisão, repetida todos os dias, reprograma meu ser e abre novas possibilidades diante de mim. O mais poderoso é perceber que, com o tempo, a visualização deixa de ser um esforço e se torna um estado natural. Já não preciso me esforçar para acreditar. Eu simplesmente acredito. Já não preciso forçar imagens. Elas fluem. É como se minha mente tivesse aprendido a viver em outro nível de consciência, onde tudo o que desejo já existe, esperando apenas que eu me alinhe com ele. Cada conquista que já materializei começou assim, como uma simples cena dentro da minha mente. Eu vi, eu senti, eu acreditei. E de repente, ela estava diante de mim, tão real que eu podia segurar. Foi nesse momento que entendi que não há diferença entre imaginar e viver, quando a imaginação é sustentada com fé. Porque tudo o que é verdade no invisível, mais cedo ou mais tarde, se torna verdade no físico. Essa compreensão me trouxe uma paz profunda. Não preciso mais correr desesperado atrás de nada. Basta me voltar para dentro, visualizar com clareza e viver como se já fosse real. O universo faz a parte dele, sempre no tempo perfeito. Eu apenas me mantenho firme na vibração daquilo que escolhi. E quanto mais faço isso, mais percebo que a vida se torna um fluxo natural, sem esforço. E assim, no silêncio da visualização, descubro minha verdadeira essência. Eu sou Criador. Tudo o que vejo na minha mente é o prelúdio do que em breve estará em minhas mãos. Essa certeza me dá coragem, me dá confiança, me dá esperança, porque sei que cada imagem que sustento com amor é uma promessa inevitável de manifestação. E nesse estado, eu vivo já agradecido por tudo o que está vindo. Quando olho para trás, percebo que tudo o que já segurei em minhas mãos começou como uma simples imagem dentro da minha mente. Esse é o mistério, e ao mesmo tempo, a beleza da visualização. Ela transforma o invisível em palpável, o intangível em real. Não é magia, é coerência. Aquilo que vejo e sinto repetidamente dentro de mim acaba se tornando inevitável no mundo físico. Compreender isso muda tudo, porque já não vivo mais esperando que o acaso decida meu destino. Eu escolho, eu crio, eu cultivo. Cada vez que fecho os olhos, estou escolhendo qual realidade desejo alimentar. E o universo, como um espelho fiel, responde sem hesitar. Ele não dá o que peço com palavras, mas o que sustento em minha vibração. Essa prática me ensinou que o poder não está fora, mas dentro de mim. Sempre esteve. Eu só precisei aprender a olhar para dentro e acreditar que aquilo que vejo já é meu. Porque quando vejo na minha mente com clareza e emoção, não há distância entre imaginar e viver. O futuro deixa de ser promessa e se torna presente. E é por isso que hoje posso afirmar com confiança: veja na sua mente. Segure em suas mãos. Essa não é apenas uma frase, é uma verdade que muda destinos. Tudo o que você deseja já existe. O caminho para encontrá-lo começa no silêncio da sua imaginação, sustentado pela emoção do seu coração. Quero te convidar agora a escrever nos comentários de qual cidade e país você está assistindo este vídeo. Vamos formar juntos uma corrente de gratidão e abundância que atravessa fronteiras e une pessoas que acreditam no poder da mente e do espírito. E lembre-se, visualizar é viver duas vezes. Primeiro por dentro, depois por fora. A sua mente já está criando a sua próxima realidade. E quando menos esperar,
Você vai segurar em suas mãos aquilo que já viveu inúmeras vezes dentro de si.